Gente, obrigado. É muito bom estar aqui hoje, como se eu nunca tivesse, mas é muito bom estar aqui falando do nosso aniversário. Eu estou muito feliz. Espero que vocês continuem felizes até o final. Se acontecer qualquer coisa, eu amo vocês e vou amar vocês, tá? Tranquilo, não é nada pessoal, nada que eu... Tá tudo bem, meu coração limpo, lavado, tá? Se você é dessa comunidade, você já sabe o que vai acontecer. Fica tranquilo que não sou eu e nem posso fazer isso. Só Deus que pode fazer isso, tá bom? Então, vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Será que ele fica? Fica, mas dá um jeito. Atos capítulo 8, nós vamos ler uma boa porção de versículos essa tarde. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 25, tá bom? Vamos lá. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocavam na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar, tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu, e tendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e de grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus, e enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes, o que está escrito? Dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: que a tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor, na esperança de que te seja perdoado o propósito do seu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e laços de maldade. Respondendo Simão, disse: rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me disseste. Assim, depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitos povoados dos samaritanos. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque você é Deus e o Senhor soprou sobre nós o seu Espírito.
Jesus, nós pedimos que o Senhor complete sua obra em nós através do seu Espírito, Espírito de sabedoria e revelação, flua nessa sala, que o conhecimento de Deus seja visível, perceptível, e que nós venhamos provar da sua bondade, fazendo-se conhecido através do seu Espírito para nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Gente, quando a gente fala sobre o livro de Atos, o livro de Atos, a gente acha que, né, é um livro que fala sobre os apóstolos, mas na verdade, esse livro é um livro que fala mais do Espírito Santo do que dos apóstolos. Nós podemos dizer que ele é o famoso livro do Atos do Espírito Santo, porque ele foi tão enfático a mensagem do que o Espírito Santo realizava na igreja primitiva, e foi tão certeiro a história que Lucas escreve sobre isso, mostrando que o que movia, o que fez da igreja ser igreja, não era o colegiado dos presbíteros, não era as cadeiras de Jerusalém, mas era o próprio Espírito Santo que foi dado à igreja para se mover e guiar a igreja. A gente vê no capítulo 1 de Atos que Lucas começa dizendo, olha, tudo que você viu, Teófilo, no meu primeiro relato, porque ele está falando do livro de Lucas, né, o Evangelho, você tem que ver o que vai acontecer agora, nesse relato que eu vou te dizer, porque o que aconteceu no passado foi Jesus, através do Espírito Santo, ensinando o Evangelho. Agora, Jesus não somente deixa eles ensinados do Evangelho, mas promete a eles o mesmo Espírito que capacitou eles a pregar o Evangelho. Quer que eu abaixe aqui? Ok. E aí a gente vê no capítulo 2, o que acontece no capítulo 2 de Atos, gente? O negócio pega fogo, dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre a igreja e enche todos aqueles homens e dão línguas, e dão a pregação do Evangelho, e avança ali em Atos capítulo 2. Nós temos a primeira conversão em massa da igreja de 3.000 homens ali em Jerusalém, justamente porque o Espírito Santo promoveu isso. Atos do Espírito Santo capacitando os apóstolos também a fazer sinais e maravilhas, ao ponto de a sombra de Pedro curar, os lenços de Paulo serem levados sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Tudo isso, por mais que hoje as pessoas tentem achar que é misticismo e tentam fazer isso para você comprar rosa ungida e lenço dos outros, tudo isso era uma realidade dentro da igreja primitiva e era uma coisa promovida pelo próprio Espírito de Deus. Além de todos os sinais e maravilhas, a gente tinha dentro da igreja de Atos a pregação ousada dos apóstolos em contexto de dificuldade. E a gente vai olhar para, a partir do capítulo 4, essa dificuldade sendo intensificada. Quando Lucas escreve isso, ele fala, eu estava lá quando Jesus prometeu o Espírito Santo. E eu posso dar testemunho que o que está acontecendo na igreja é obra do Espírito Santo. Tudo que está escrito em Atos, inclusive agora a porção que nós lemos, é justamente obra-prima do Espírito Santo soprando sobre a igreja. E quando nós vamos para o capítulo 8, o Espírito Santo é aquele que está liderando a igreja. E uma das melhores maneiras do Espírito Santo liderar a igreja, nesse capítulo, é dizendo que a igreja foi levada a uma perseguição severa. Ele sabe conduzir a sua igreja, o Espírito Santo sabe para onde estava levando a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, e ele levou eles a um lugar de perseguição. E essa perseguição, ela vem justamente em decorrência de um homem cheio desse Espírito Santo, que olha para o Sinédrio e prega, falando que o Sinédrio tinha rejeitado Jesus, que foi enviado como Messias, ungido de Deus, aquele que os profetas falaram, que a lei dizia, vocês crucificaram ele. E o nome desse homem é Estevão. Estevão foi esse homem cheio do Espírito Santo, que falou do Evangelho, e porque ele falou do Evangelho, homens colocaram as mãos sobre os seus ouvidos e falaram, não queremos ouvir aquilo que esse cara está dizendo, porque o que ele está dizendo deixa a gente extremamente desconfortável. E é uma das coisas que o Espírito Santo gosta de fazer com a gente, deixar a gente em maus lençóis com os nossos sofismas, com as nossas falsas teologias a respeito de Deus.
E aí, o fruto desse discurso de Estevão e da morte de Estevão, como nós lemos no versículo 1, é justamente uma grande perseguição. Agora, pensa bem, gente, perseguição é algo que é muito doloroso. Perseguição é algo que é muito difícil. Perseguição é algo que é enfadonho. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês? Essa perseguição não foi um motivo da igreja recuar. Houve perseguição contra a igreja de Jerusalém, como nós lemos no versículo 1 até o versículo 4. Existia um homem que estava assim incumbido por liderar essa perseguição. Ele estava cheio de, como é que fala? Ira e todo tipo de sentimento nocivo contra a igreja. O nome dele é Saulo, que depois nós conhecemos como o nosso tio Paulo, né? E aí a história de Paulo a gente deixa para outro dia, mas dentro desse contexto que nós lemos sobre Atos capítulo 8, é muito importante a gente notar, houve perseguição, uma perseguição pesada. Só que o que era essa perseguição para a igreja de Atos? A perseguição, ela foi o vento que Deus usou para soprar sobre o fogo que o Espírito tinha acendido sobre a igreja. A perseguição foi a lenha que Deus colocou desse fogo do Espírito para que ele se alastrasse cada vez mais. Se não houvesse perseguição, provavelmente nós não estaríamos comemorando 3 anos de igreja aqui, gente. A perseguição foi algo que Deus usou para fazer com que o Evangelho fosse expandido e propagado. E não só isso, a perseguição, ela não foi planejada pelos homens, mas ela foi usada por Deus para que a igreja se expandisse. Posso dizer uma coisa para a gente? Se a gente quiser crescer como igreja no Brasil, uma igreja santa, uma igreja poderosa em sinais e maravilhas, o que vai fazer isso não vai ser a gente conquistar as esferas da sociedade. O que vai fazer com que nós venhamos ter uma igreja fervorosa nesse ponto é perseguição. É o Evangelho provocando o mundo com a sua mensagem e as pessoas se revoltando contra a igreja. Isso demonstra que nós estamos realmente sendo sal e luz do mundo, na terra. Isso mostra que nós estamos sendo a imagem de Cristo para um mundo caído. E a perseguição, nesse caso que nós lemos aqui em Atos capítulo 8, não foi algo que paralisou a igreja. Muito pelo contrário. Ela foi usada em favor da igreja de Cristo. E porque ela foi usada em favor da igreja de Cristo, nós temos um homem chamado Filipe, que ele, por conta da perseguição, ele desce para a cidade de Samaria. Lucas, quando ele cita Samaria como referência de localização, ele está não falando de Samaria antiga. E se você quer saber mais, eu vou reforçar o anúncio que nós tivemos da Ion School. Nós temos uma aula especial do nosso pastor Web, ensinando lá no livro de Crônicas, a respeito do que era Samaria, do que era o Reino do Norte. Se você quer saber mais sobre Samaria, acessa lá o site da Ion, faz a sua inscrição e corre para você estudar sobre isso. Mas é muito interessante porque Lucas, ele estava falando sobre uma cidade chamada Sebaste, que, no final, era também muito próximo à cidade de Samaria. Provavelmente a antiga cidade de Siquém. E ela era dedicada à adoração ao imperador. Tanto que Sebaste é o nome grego de Augusto, que é o nome do imperador César Augusto. Então essa cidade, ela transpirava, ela respirava idolatria, manipulação e controle de um homem que se chamava Deus, que chamava-se a divindade. Era uma cidade cheia de influência ocultista, e ele era um centro e essa cidade era um centro religioso, era um centro de culto ao imperador. Samaria era justamente esse lugar onde as pessoas iam e adoravam o imperador romano. A obra de Deus em Samaria visava justamente trazer a esperança do Evangelho, mostrando que o verdadeiro rei de toda a terra não era César Augusto, e que César Augusto, ele era um falso Deus, ele era um falso ídolo, e que existia um homem que ressuscitou dentre os mortos. Ele realmente era o rei da glória, ele realmente era o rei sobre todas as coisas, e ele era aquele que poderia prover um reino inabalável, um reino de justiça. E essa era a mensagem desse homem chamado Filipe, que desceu de Jerusalém fugindo de uma perseguição
chegando a Samaria e começando a pregar o evangelho. Mas quem também era Filipe? A gente está falando de Filipe, quem era Filipe? Filipe, quando nós olhamos para a história de Atos, ele é um diácono ordenado juntamente com 7, inclusive Estevão em Atos capítulo 6. Estevão e Filipe são os únicos citados dentro desses 7 homens que foram ordenados ao diaconato da igreja. Eles são os 2 únicos homens notáveis na história dos diáconos, dos 7 diáconos, que tem registro no livro de Atos. Nós não vemos os outros 5 homens sendo citados como Estevão e Filipe. E é legal a gente entender que Filipe ele era um judeu de língua grega e pregava o evangelho de Cristo ao povo judeu que não tinha a língua aramaica como sua língua. Então por isso que ele vai para onde? Para uma cidade grega chamada Sebaste pregar o evangelho. E assim como Estevão, Filipe entendia as qualificações de um diácono. Ele atendia essas qualificações porque ele era cheio de fé, cheio de sabedoria e o mais importante, ele era cheio do Espírito Santo. Então nós temos um homem, Estevão está morto, talvez a ideia de, e agora, quem será o próximo diácono? O que vai acontecer com esse diaconato que foi levantado? Calma, nós temos um outro homem que também vai pregar o evangelho, cheio do poder do Espírito Santo, tanto quanto Estevão. O nome dele é Filipe. E Filipe, ele vai justamente para Samaria, para pregar o evangelho para aqueles que não estavam em Jerusalém. Então Filipe tinha a facilidade da língua grega, e também a necessidade de pregar o evangelho a outros povos fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém porque eles eram marginalizados. E Filipe, ele estava em uma missão precursora, indo para Samaria, gente. Por quê? Até então, o evangelho só tinha sido pregado aonde? Em Jerusalém. Até então, o Espírito Santo só tinha sido derramado aonde? Em Jerusalém. Até então, as coisas estavam acontecendo, as perseguições estavam acontecendo aonde? Em Jerusalém. Então, Filipe, ele desce para Samaria. E o que acontece? Prega o evangelho. E com a pregação do evangelho chegando em Samaria, nós vemos que Deus começa a agir de maneira sobrenatural, com sinais extraordinários. Uma coisa muito legal de nós falarmos sobre Filipe, é que Filipe, ele tinha uma certa sensibilidade e até mesmo intencionalidade e espontaneidade de ser guiado pelo Espírito Santo a pregar o evangelho. Porque nós vemos Filipe indo para Samaria, mas no mesmo capítulo nós vemos esse mesmo Filipe sendo direcionado a se encontrar com um homem que era eunuco, e ele prega o evangelho para esse cara, e esse cara é batizado. Quem lembra dessa história? Está no mesmo capítulo de Atos 8. Filipe, ele era esse homem que tinha essa espontaneidade e essa influência do Espírito Santo na pregação do evangelho. Sabe o que é mais legal ainda também falar sobre Filipe? Porque da mesma maneira que em Samaria, em Siquém, no Antigo Testamento, Deus levanta a voz profética de Elias, que é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e depois nós vemos Eliseu sendo levantado. Nós temos agora um homem que agia nos mesmos sinais, no mesmo poder do Espírito de Deus, em Samaria, sendo ele Filipe. Era como se Deus provesse para Samaria um outro Elias novamente, fazendo sinais, fazendo proezas, fazendo maravilhas dentro daquele povo que uma vez foi visitado pela voz de Deus através do profeta Elias. Assim como Elias proclamava as verdades de Deus e confrontava o sistema de Jezabel, confrontava todo um reinado corrupto ante Deus, Filipe levanta sua voz em Samaria, proclamando a voz do evangelho, como Elias, com os mesmos sinais, com as mesmas maravilhas no meio dos samaritanos. Filipe é esse cara que foi enviado por Deus, por causa de uma perseguição, a pregar o evangelho em Samaria. Sabe o que é mais lindo disso? A palavra de Jesus sobre a grande comissão estava se cumprindo por um simples diácono que estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Nós não precisamos de muita coisa para fazer aquilo que deve ser feito. Nós só precisamos do Espírito Santo nos guiar, gente. E aí, nós vemos no versículo 6 e no versículo 7,
de Atos 8? A galera de Samaria correspondendo à mensagem do Evangelho. Nós vemos dizer assim que, unânimes, as multidões escutavam e ouviam atentamente as coisas que Filipe dizia. Mas não só isso, mas eles viam os sinais. O que acontece aqui no versículo 6 e no versículo 7 é justamente a pregação do Evangelho ouvida e vista através de Filipe. A evangelização alcança o mundo quando a mensagem do Evangelho é pregada e ouvida com os olhos. Não é somente um discurso belo, mas Filipe estava demonstrando poder de Deus no meio deles. É aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, quando ele vai escrever para eles: quando eu estive com vocês, eu não fui somente com meras palavras, mas eu fui com manifestação de poder. E é muito interessante quando nós falamos sobre sinais e maravilhas. Os sinais e maravilhas dentro da cultura oriental, ele tinha um valor extremo. Por quê? Os sinais, os milagres que aconteciam, era como se fosse uma forma comprobatória, era uma prova do que aquele homem que estava pregando era verdade. É importante a gente ter em mente que sinais e maravilhas não servem de maneira alguma para nos beneficiar. O fato de nós sermos uma igreja continuista, o fato de nós amarmos as obras do Espírito Santo, não quer dizer que nós somos privilegiados ou nós somos as delicinhas de Deus que Deus derramou das coisinhas dele. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja com dons e maravilhas para comprovar que realmente nós somos o povo eleito de Deus. É importante dizer que, ao longo da história, existe uma tentativa de desvalorização ou diminuição da relevância e a necessidade dos sinais nos nossos dias. Isso acontece, não é agora, no século 20, 21, com os gangsters da teologia que dizem que o Espírito Santo parou de dar dons. Isso acontece há muito, muito tempo. Desde o século I. O sensacionismo e toda a ideia de desvalorização dos milagres e dos dons espirituais é fruto do marxismo ateu e do racionalismo que ganhou força ao longo da história. Às vezes você é marxista e canhotinho e nem sabe, porque você gosta de desvalorizar a obra do Espírito Santo. Para as Escrituras, os sinais, eles são extremamente relevantes. Sabe por quê? Porque senão não estariam aqui, gente. Os dons espirituais, a manifestação do poder do Espírito Santo são extremamente importantes porque as Escrituras tratam eles com importância. Porque era importante para o povo daquela época. Se é relevante para a Bíblia, precisa ser relevante para os nossos dias hoje. E nós, como igreja, precisamos lidar com sabedoria com os dons espirituais. Nós precisamos desejar os dons espirituais. Porque se é importante para as Escrituras, deve ser importante para mim. Deve ser relevante para a igreja, em qualquer momento da história, procurar entender e lidar com os dons. Onde tudo precisa ter uma causa, onde tudo precisa ter uma lógica. Por que falar em línguas precisa ser explicado? Porque as Escrituras dão testemunho sobre isso. Para sinais e maravilhas, para a manifestação dos dons espirituais, a lógica, a resposta à lógica, isso é a própria Escritura Sagrada. Ela deixa os dons descritos como causa e vontade do próprio Espírito Santo em se mover e manifestar isso. Não é coisa de homens, não é coisa de gente emocionada, é obra do Espírito Santo. E isso é muito importante porque a pregação e a missão de Deus, ela é formada por forma lógica, ou seja, por um discurso inteligível e pelo fogo do Espírito. Não existe missão de Deus, evangelismo, sem pregação do Evangelho e fogo do Espírito. Você não pode ir só com fogo do Espírito e dar pão para as pessoas. Você precisa ir com fogo do Espírito e o Evangelho. Você não pode ir com o Evangelho sem o fogo do Espírito, sem o poder do Espírito. É essencial para a missão de Deus que você tenha
Evangelho e poder. Evangelho e manifestação dos sinais. Sermão e demonstração de poder. E sabe o que é muito triste? É que hoje nós temos gigantes de saber, gigantes teológicos dentro dos púlpitos, mas anãos na forma de como lidar e manifestar os dons espirituais. Nós temos gigantões da teologia, mas homens anãos quanto à pessoa do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus faça com que floresça, não somente na Imagodei, mas no Brasil, nessa geração, homens gigantes na teologia, mas fervorosos em seu espírito. Homens que são gigantes porque são amigos do Espírito Santo. Honram o Espírito Santo. É sobre isso, gente. E o que Filipe estava fazendo quando nós falamos sobre sinais dentro de Atos 8? Sobre pregar o Evangelho com voz e obras. Com voz e sinais. O Evangelho que é possível ouvir e ser visto. Filipe ele estava fazendo justamente uma replicação dos mesmos métodos que ele vê em Jesus Cristo. Que ele pregava e manifestava sinais. Mas não só isso. Esses sinais, eles poderiam ser utilizados pelo próprio Espírito Santo que dava esses sinais para trazer os perdidos de volta, para libertar os pecadores do cativeiro do pecado. Os sinais que Filipe operava, gente, não era de caráter físico somente, não era somente um bracinho que crescia, ou uma perninha, alguma coisa assim. Não era um paralítico somente levantando do seu leito, mas eram demônios sendo expelidos. Espíritos imundos que saíam das pessoas, mostrando não somente uma cura física, mas uma cura interior. Uma cura interior daqueles que sofriam com as aflições de um sistema de manipulação, de pecaminosidade e de escravidão, de serem contra os princípios de Deus. A pregação de Filipe suscitava oposição de poderes malignos. Filipe, quando chega em Samaria, ele trava uma guerra espiritual. Mas Filipe fica lá, sai, potestade de César Augusto. Não, Filipe prega o Evangelho. Filipe fala, Cristo é rei sobre todas as coisas. O Evangelho de Cristo, Cristo é apresentado como Messias, realmente como Cristo para aquele povo. E isso suscita ódio, isso suscita agonias dos demônios. E eles se manifestavam. Só que o que acontecia? Filipe não tomava pau de demônio nenhum, porque ele estava cheio do Espírito Santo. A pregação de Filipe, e Filipe triunfava sobre todo e qualquer tipo de demônio. Por quê? Porque Deus levou Filipe a Samaria. Porque Deus estava dentro de Filipe, agindo em Filipe, provocando todas as outras coisas. Porque Deus queria salvar os samaritanos. Porque Deus estava cumprindo a sua promessa de que ele seria derramado, não somente em Jerusalém, mas na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Quando nós vemos as curas acontecendo, os sinais acontecendo, através de Filipe, isso demonstra que Cristo não era só Senhor do corpo físico, mas era também Senhor do interior, Senhor da alma. O Espírito que provoca a regeneração interior também é aquele que é Senhor sobre qualquer enfermidade e doença que existia naquela época. E sabe o que acontece com tudo isso, gente? Versículo 8 diz que isso gerou grande alegria nos samaritanos. Os sinais, a manifestação de poder do Espírito Santo, não somente fez com que coisas extraordinárias acontecessem, mas isso gerou alegria. Os dons espirituais, a manifestação do Espírito, não pode gerar nada menos que alegria, porque Ele está no meio de nós. E aí, sabe o que vai acontecer? Aparece um outro personagem. Nós vemos Filipe sendo enviado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Ele prega o Evangelho com sinais e maravilhas, sinais extraordinários, ao ponto dos demônios saírem nos gritos. Temos um outro personagem nessa história. Simão, o mágico, ou Simão, o mago. Simão, ele era um homem que vivia também em Samaria. E ele era um mago.
Ele é alguém que fazia prática de magias. Na antiguidade, os magos atraíam muitas pessoas. Eles tinham fama, e a fama deles era justamente por fazer coisas extraordinárias. Mas eles não gostavam de agir de maneira pública, no meio de todo mundo, como Filipe estava agindo. Só que tem um ponto sobre os magos antigos. Eles faziam as coisas em troca de dinheiro. Simão, ele era estimado pelos samaritanos, porque ele era esse mágico. Ele fazia coisas extraordinárias. Ele talvez até fazia pés e mãos crescerem. Versículo 10 vai dizer que todos ouviam Simão atentamente, e ele era estimado por todos. E ele era estimado justamente pelos seus sinais. Simão praticava seus sinais influenciados não pelo Espírito de Deus, mas por demônios. Mas ele não somente fazia sinais, como ensinava sobre um grande poder. Quando ele fala sobre o grande poder, gente, ele está falando aqui sobre Deus. Ok? Ele está falando sobre Yahweh. Só que o que ele está falando sobre Yahweh? Ele está falando que Yahweh é uma energia. É um grande poder. Quando nós vamos em Êxodo, capítulo 3, Moisés, ele não tem um encontro com uma energia na sarça. Ele tem um encontro com uma pessoa. As tretas trinitárias, a diminuição de divindade, não aconteceu a partir do momento que os apóstolos morreram. Dentro do cenário da igreja primitiva, existiam homens que tentavam diminuir a divindade do nosso Deus. E Simão era esse homem. Isso também não é muito diferente dos nossos dias de hoje, em que homens acham que o Espírito Santo é mero poder, é energia, é aquilo que nos faz fazer coisas mágicas, e que se eu souber administrar muito bem, eu posso até mesmo curar enfermos, eu posso até mesmo fazer coisas extraordinárias para mim mesmo. Simão, ele era um homem que era inimigo do Evangelho e da Igreja de Cristo. Porque ele estava tentando veementemente utilizar e distorcer o Evangelho para benefício e controle das pessoas. Simão foi um grande praticante da simonia. E simonia só existiu por causa de Simão. Até o nome carrega isso. E simonia significa pagar para ter algum benefício espiritual. Nós vemos isso dentro da história da igreja. Por exemplo, recentemente nós comemoramos a reforma e lembramos que nós fomos livres das indulgências para irmos para o céu. Isso era simonia. E começou aonde? Com esse cara, Simão. Quando nós vamos para a história da igreja, nós vemos homens como Irineu, Hipólito e Epifânio, que foram pais da igreja, falarem sobre a Trindade e falarem sobre Simão, o mago. E eles dizem que Simão chegou a alegar ser a representação da Trindade no meio dos samaritanos. Olha o nível que esse cara chegou. Ele se autoconclamava o pai dos samaritanos, o pai espiritual dos samaritanos. Ele se conclamava o filho para os judeus. E ele também dizia que ele era o Espírito Santo para todos. Simão, um homem que falava essas coisas, gente. Ele tinha uma mensagem redentiva, porque ele casou-se com uma mulher chamada Helena, e ela era uma ex-prostituta. E Simão vai dizer que Helena era a sua ovelha perdida, que ele achou, assim como Jesus veio para achar a ovelha perdida. Simão, o mago, segundo os historiadores e comentaristas do segundo século, ele requeria que as pessoas tivessem fé nele mesmo. E Helena, por quê? Eles eram a manifestação, o avatar, vamos dizer assim, de uma divindade. Eles eram a materialização de Deus. E que esses homens samaritanos deveriam honrar e adorar. Ao ponto de que, segundo historiadores, existiam estátuas nas cidades de Samaria
em honra a Simão, o mágico. Sabe qual que foi a última tentativa de Simão, gente? Simão, em sua última e mais ousada tentativa mágica, ele tenta imitar a ressurreição de Jesus Cristo. E quando ele faz isso, sabe o que ele faz? Em 3 dias eu vou ressuscitar, eu quero que vocês me enterrem vivos. E ele se enterra vivo. Segundo historiadores, ele se enterra vivo, só que ao contrário de Jesus, mostrando que ele era um falso Deus, um falso profeta, um falso Cristo, ele não ressuscita. Porque quem ressuscita Jesus dos mortos é o Espírito Santo. Simão não tinha Espírito Santo. Segundo Justino Marte, um outro comentarista do 2º século, ele vai dizer que Simão se conclamava o grande, como nós vimos aqui no texto, que ele se dizia ser de grande importância, porque ele achava que ele era um Deus. Mas não era um deusinho, como alguns irmãos dizem que nós somos. Ele era Deus e Yahweh. E toda a emanação do poder desse Deus estava agora canalizada no corpo de Simão. Gente, isso é heresia, gente. E isso acontece tanto nesse período de Atos 8, como vai se perpetuando até depois, no final do século I. Ao ponto de que historiadores como esses homens, Justino Marte, Irineu, todos eles estavam falando de coisas que eles viram, ouviram, relatos históricos, pessoais, da pessoa de Simão, o mágico. Esse homem, ele foi uma forte influência contra o cristianismo em Samaria, porque ele conclamava a si mesmo como Deus, mas ele não era Deus. Só que esse cara que eu falei aqui agora, um dia ele tentou ser cristão, assim como muitos tentam ser cristãos. E sabe o que acontece? Não rola. Mas vamos voltar aqui no versículo 12. Felipe está pregando o evangelho, está demonstrando sinais, está fazendo a obra evangelística em Samaria, e esse Simão o mágico, que tinha todo esse poder sobre o poder psíquico sobre as pessoas, manipulação e tudo mais, ele começa a ficar de lado, porque agora vem um novo cara com um poder maior do que Simão, operando sinais e maravilhas em Samaria. E Felipe, ele meio que eclipsa, ele dá um eclipse na pessoa de Simão o mágico. Felipe, ele apaga o brilho do Simão mágico com a luz de Cristo. Felipe, ele vem como um verdadeiro servo de Deus, desbancando um falso místico. Felipe, ele se apresenta com aquele de sinais e maravilhas, sabendo que o que realizava sinais e maravilhas não era o próprio Felipe, mas era o Espírito Santo nele. O Evangelho de Cristo e as obras do Espírito colocaram em crise o ministério de Simão. Colocaram em crise o mercado que Simão tinha e até mesmo o sistema de manipulação contra pessoas. Os samaritanos, eles viram que Simão não era o Messias. E eles começaram a se converter ao verdadeiro Messias. Eles acabaram rejeitando um pouco Simão o mágico. Mas aí o que acontece no versículo 13 vai dizer que Simão, ao saber que Filipe estava realizando as mesmas obras e os mesmos sinais, com ênfase principalmente em libertação de demônios, ele começa a entender que ele estava ficando fraco e que ele precisava aprender mais sobre esse Deus, ou esse poder, essa energia que esse tal de Filipe tinha. E o que acontece quando ele vê Filipe realizando sinais, ele simplesmente olha e fala: cara, eu quero isso. Eu quero o que esse homem tem. E aí, Filipe, ele chega até mesmo crer e ser batizado, como nós vemos no versículo 13. E começa a andar com quem? Com Filipe. Simão, ele vai para a igreja, gente. Simão, ele até era um indivíduo relativamente inocente. Parecia que ele estava realmente tomando jeito. Ele estava genuinamente interessado pelos eventos extraordinários realizados pela ação de Filipe em Samaria. E ele reconhecia que aquilo que Filipe estava fazendo em Samaria era muito maior do que ele fez em toda a sua história em Samaria. Então Simão, ele vai se aproximando da igreja.
ele se batiza, ele agora é discípulo do discípulo do discípulo, ele começa a querer aprender a se movimentar com dons e sinais, porque ele acha que ele precisa desse poder maior que ele não tem. Muito provavelmente ele pensava que assim que Filipe aparece, ele achava que Filipe era a emanação de Deus, como talvez Simão era, e é por isso que ele estava ali, talvez até mesmo para tirar o lugar de Filipe e ficar no lugar de Filipe. E ele reconhecia também que esses fenômenos eram obras de Deus. E ele também, por se tornar cristão, ou começar a crer e andar com Filipe, demonstrou que ele queria investigar de perto quem realmente realizava esses fenômenos que Filipe realizava. Filipe, ele não era um Saulo que estava entrando de casa em casa matando os cristãos, mas ele era mais nocivo que Paulo, porque ele estava entrando sorrateiramente por causa do seu interesse em manipular pessoas. Filipe, ele não era um incrédulo maligno que negava a pessoa de Jesus Cristo. Ele não era um cético ou um ateu. Ele era muito intencional em ser parte do povo de Deus para obter lucro e benefício próprio. É possível que Filipe, quando ele se batiza, ele pensasse que Simão, desculpa, verdade, obrigado. É possível que Simão, é possível, vira para mim, já tá ficando nervoso. Pode tirar, pode tirar. É possível que Simão pensasse que por ele ser batizado, significava que agora que sou batizado eu tenho comunhão com o mesmo Espírito que Filipe tem. E é por isso que eu vou me batizar. E ele achava que ele poderia ter o mesmo poder que Filipe tinha. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes a gente acha que cristãos, que dizem ser cristãos, que são batizados, que professam dizer a fé em Cristo, são salvos por isso. E na verdade, a fé verdadeira em Cristo, ela não vem de sinais ou coisas que nós fazemos, de dons que nós administramos, mas vem justamente da compreensão verdadeira do Evangelho de Jesus e do abandono da velha vida e ser totalmente entregue à pessoa de Jesus Cristo. Simão pensava alguma coisa sobre Cristo, mas ele não era de Cristo. Ele pensava que Jesus era alguém elevado e que Deus emprestava o seu poder para Filipe, e ele queria também emprestado para si o poder que Filipe tinha, que vinha do próprio Deus. Simão não se converte a Jesus, gente. Simão se converte a qualquer outra coisa, aos seus próprios convencimentos, mas ele não era um cristão, ele não nasceu de novo. Ele não exercia uma fé autêntica. A fé consiste justamente na resposta positiva do nosso interior, à verdade divina que é em Jesus Cristo. O reconhecimento do ser íntimo e essencial da pessoa de Jesus, da validade das suas reivindicações, de Cristo ser o Filho de Deus, de Cristo ser Deus. E ao mesmo tempo, uma entrega total de nós, nos submetendo ao senhorio de Cristo por meio do Espírito Santo. Simão não tinha o Espírito Santo. Assim como talvez muitos agem no nosso meio, com dons, com maravilhas, desejando o que o Espírito tem, mas não são de Cristo. Sabe o que acontece? A história continua, no versículo 14. Um dia, Pedro e João recebem a notícia de que estava acontecendo alguma coisa em Samaria. E aí eles falam, nós precisamos ir lá checar. Nós precisamos ir até a Samaria. E aí os apóstolos enviam Pedro e João como autoridades apostólicas e presbíteros da igreja de Jerusalém, para não somente olhar tudo aquilo que estava acontecendo, mas abraçar legitimamente e fortalecer aquilo que o Espírito Santo tinha começado a fazer em Samaria. E eles foram ali justamente para testificar, para comprovar para a igreja o que está acontecendo em Samaria era obra de Deus e não obra de homens. Os samaritanos, eles eram verdadeiros crentes e eles tinham
que ter a mesma porção do Espírito Santo que existiu em Jerusalém. Eles tinham que ser abraçados pela igreja de Jerusalém da mesma maneira que os cristãos de Jerusalém eram abraçados. Por isso que Pedro e João descem para Samaria. E quando eles descem, eles olham e falam: uau, eles aceitaram a palavra do Evangelho. Nós precisamos orar por eles para que o Espírito Santo venha sobre eles, da mesma maneira que veio em Atos capítulo 2. E aí o que acontece? Eles impõem as mãos sobre os samaritanos, reconhecendo que eles estavam sendo salvos pelo mesmo Deus que salvou eles, reconhecendo que o mesmo Cristo que chamou eles estavam chamando os samaritanos. E quando eles impõem as mãos sobre esses homens, o primeiro ministério do paninho acontece. Esses homens são cheios do Espírito Santo. Os samaritanos recebem do mesmo Espírito que judeus de Jerusalém receberam. Nós recebemos do mesmo Espírito que Pedro e João receberam. Nós recebemos do mesmo Espírito que Paulo recebeu. Por quê? Porque a igreja é de Deus. E por ser de Deus, o Espírito mora nela. O Espírito Santo não se modificou. O Espírito Santo não aprendeu novos dialetos para ser da igreja do Brasil ou da igreja da América. Ele é Senhor sobre uma igreja. A igreja que Ele repousa a sua presença. E isso independente de samaritanos, judeus, bárbaros, seja lá qual for a sua etnia, de onde você veio, do que você é. Se o Espírito Santo te pegou e te abraçou e trouxe você para a família de Deus, não importa mais. Ele te selou e Ele faz você parte da família de Deus. Só que, quem estava vendo tudo isso, gente? Quem? Simão. Versículo 18 até o versículo 25, e nós já estamos quase finalizando. Simão, quando vê Pedro colocar as mãos sobre alguém e alguém aconteceu alguma coisa, a gente não sabe se essa pessoa, a Bíblia não fala, mas digamos que, sei lá, ela fala em línguas, como aconteceu em Atos 19, quando Paulo impõe as mãos sobre os gentios. Ela caiu, repousou no Espírito, não sei, não sabemos. Os apóstolos colocaram as mãos, elas receberam o Espírito. Simão olha para aquilo e fala: uau, eu quero isso. Eu preciso disso. Será que tem isso no Hotmart? Vocês estão rindo? Será que se eu for para a escola profética tal... Não a ver os caras são sérios. Mas se eu for para a escola, se eu for para a turminha do Ramá, em algum lugar aí, será que eu vou ter esse Espírito? Será que se eu for agora para Gilgal contemporânea, será que se eu for para Jerusalém, a Antioquia, a escola dos profetas, será que se eu for para alguma escola intensiva, eu vou receber o que Pedro tinha? E é esse o coração de Simão em relação à obra do Espírito. Simão não estava interessado em ser regenerado, Simão estava querendo um poder para manipular mais pessoas. Assim como muita gente procura dons espirituais para obter domínio sobre pessoas. Assim como, eu não sei, acho que aqui em Varginha não tem isso, mas São Paulo tinha às vezes eu sou profeta da família tal, que é empresário. Esse cara tinha autoridade sobre essa família para fazer e desfazer negócio. Ninguém fazia negócio na família se não consultasse primeiro o profeta. E esse cara era um falso profeta. Acontece, gente. E eu amo os dons do Espírito. Quem está falando com vocês não é nenhum sensacionista, mas está na hora de esse tipo de manifestação cessar. Sabe, Simão se levantou nesse sentido. Vou dar dinheiro para Pedro, vou dar prata para Pedro. Sabe o que acontece? Pedro fala: mano, sai com essa prata para lá, cara. Sai fora daqui, velho. Sai daqui, porque o que nós temos, nós não damos pagando, e nós nem pagamos para ter. É nesse momento que até então Simão era um seguidor de Filipe, é um cara que fazia coisas boas, estava querendo ajudar todo mundo. É nesse momento que o coração ganancioso e manipulador de Simão se revela. E sabe o que é interessante, gente?
Um combo de um falso crente é justamente isso: ganância, manipulação e imoralidade sexual. Porque depois, se você olhar para a história de Simão, essa história de ele ser o Cristo, a Trindade, ele tinha ali um rebanho de pessoas em que ele tinha liberado qualquer tipo de proeza sexual. Ele ganhava dinheiro com essas pessoas, ele ganhava fama, ele se sentia poderoso. O combo de um falso crente, o combo de uma falsa igreja é quando não existe pureza sexual, é onde existe só amor ao dinheiro e onde existe manipulação. Isso precisa acabar. Mas sabe quando vai acabar? Quando você parar de arrastar para cima. A busca por Simão era pelo poder do Espírito. E o poder do Espírito que ele queria, esse desejo de Simão, não era baseado em zelo. Porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, quando ele vai falar sobre buscar os dons, ele usa a palavra buscai os dons com intensidade. Buscai os dons com zelo, que é a mesma palavra traduzida ali. E justamente, zelo no grego não significa, deixa eu aqui. Zelo não fala como se portar. A palavra zelo significa ciúmes de uma pessoa. Simão queria o poder da pessoa, mas não queria a pessoa do Espírito. E sabem, o que nós precisamos hoje não é de pessoas que queiram o poder, mas queiram a presença do Espírito. Desejam o Espírito porque Ele é santo e Ele provoca a santidade no meio da igreja. E porque Ele provoca a santidade, Ele começa a dar presente para todo mundo. Nós nunca vamos ser plenos nos dons se o nosso coração estiver alinhado a isso. Versículo 21 é o versículo que eu olho assim e falo: Pedro era o cara da igreja. Pedro foi homem pra caramba. Porque Pedro fala assim: Simão, tu não tem parte nem responsabilidade no ministério. E sabe o que ele usa ali no grego? Ele usa a palavra kleros e logos. Sabe o que ele estava dizendo? Kleros fala sobre responsabilidade ou herança ou participação de salvação. E logos fala da palavra, fala sobre doutrina. Em outras palavras, você não ter responsabilidade nem parte no ministério significa você não é salvo e nem pode ensinar sobre o Espírito Santo. Você precisa calar a boca. Você não devia nem estar aqui no nosso meio, Simão, porque você é um incircunciso. Você está querendo fazer negócio com aquilo que é santo. Se arrependa, porque o que você está fazendo não faz parte da realidade do ministério do Espírito Santo no nosso meio. Você só quer fama, Simão. Você só quer benefício próprio, Simão. Você não quer a fama de Cristo, você não quer a glória de Cristo, você quer ganhar pessoas para você se sentir bem. Para você manipular pessoas, para você ser o teto delas, para você ser a cobertura delas. No reino de Cristo, a cobertura é Cristo. Onde todos que são cheios do Espírito estão submetidos a Ele. Você não, Simão. Você não, cara. Você é um falso crente. Sabe, Pedro usa a palavra: seu coração está cheio de laços de maldade, no versículo 23. Laços de maldade aparecem em outro contexto nas Escrituras. Em Isaías capítulo 58, quando Isaías fala sobre o jejum, Isaías fala contra um sistema de opressão, escravidão e manipulação. Isaías fala contra todo tipo de controle que pessoas exerciam sobre pessoas, pela fraqueza, pela necessidade, pelo que for. Isaías estava denunciando um poder de manipulação que existia sobre Israel. Pedro usa isso como referência quando ele fala: seu coração está com laços de maldade. Você quer escravizar pessoas, Simão? Nós não queremos isso. A igreja de Cristo não pode ter isso. A igreja de Cristo não é dona de ninguém, porque Cristo é o dono da igreja. Pastores não são donos de ninguém. O único dono da igreja é Jesus e o seu Espírito. Simão, você não tem parte. Se tivesse talvez homens como Pedro nessa ocasião hoje na igreja, nós não teríamos pessoas saindo do armário e agora virando cantores pop, porque agora abandonou o gospel. Se nós tivéssemos homens como Pedro, muita coisa que nós vivemos hoje na igreja, e falamos: isso é problema de personalidade. Isso denuncia, gente, não somente quem está com problema está saindo, mas o coração de muitos falsos pastores que não são pastores, são Simãos contemporâneos.
Nós precisamos parar com isso agora. Só existiu um Simão com influência porque pessoas pararam de ouvir a verdade do Evangelho. Elas preferiram os seus próprios interesses, os seus próprios prazeres. E porque elas preferiram isso, elas tiveram um Simão. Eu quero finalizar dizendo que nós precisamos ter um compromisso com o Evangelho. E a evangelização acima de qualquer coisa. Porque é isso que vai libertar pessoas de outros Simãos. Porque é isso que vai ser a evidência do poder do Espírito no nosso meio. É esse o compromisso que vai evidenciar estarmos cheios do Espírito Santo. Evangelismo, compromisso na pregação do Evangelho. Porque Filipe tinha esse compromisso. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Nós precisamos entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a igreja é a única agência que pode falar sobre o Evangelho. A igreja é responsável por levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra com poder. O Evangelho não é só você subir no microfone e começar a falar coisas legais, teologicamente bacanas. O Evangelho é demonstração de poder. E esse poder é dado pelo próprio Espírito Santo, o nosso Paráclitos. O Espírito Santo, ele é tão comprometido com a ideia da evangelização e a missão de Deus, gente, que ele capacita a igreja com dons espirituais. Nós não temos dons espirituais para nós ficarmos descobrindo a cor da camiseta de quem vem para a igreja. Nós fomos dotados pelos dons do Espírito para que o Evangelho fosse pregado com autoridade e poder. Segunda coisa que eu quero que vocês lembrem de tudo isso que eu falei, é que o Espírito Santo não é um produto, mas ele é uma promessa. Para de querer comprar o Espírito Santo ou a próxima voz profética no seu Instagram. Pare de querer comprar o Espírito Santo como Simão quis comprar. Os mágicos podem comprar fórmulas, você pode comprar um próximo curso que você quiser, mas não compra o Espírito Santo porque ele não está à venda. O Espírito Santo não pode ser leilado mais nos púlpitos. Os dons espirituais não podem ser mais banalizados como nós estamos vendo nesses dias. Todo dia uma voz profética se levanta, mas sem nenhum comprometimento com a profecia bíblica. Nós precisamos parar com isso. O Espírito Santo não é um poder que a gente adquire se a gente ficar 3 dias nos montes e valados que você queira fazer. Ele não é um shake que você compra na farmácia. Não é um salgadinho que você pega na loja de conveniência. Não é um café que você vai ali pedir e fala, me dá um café. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo, ele é nosso Senhor. Nós não somos o capitão do Espírito para ele fazer o que a gente quer fazer. Doeu? O Espírito Santo não veio para dar prazer para a igreja porque nós pagamos ele para vir. Essa conferência não está acontecendo para ele agitar vocês e a gente sair daqui, fizemos uma conferência legal. Ele é Deus, se ele quiser parar isso agora, ele para. Se ele não quiser se manifestar aqui, ele não se manifestará. Ele é uma promessa. Sabe por quê? O lindo de ele não ser um produto, mas ser uma promessa, é porque ele vai ser derramado sobre toda a carne. A promessa do Espírito é de encher as crianças. A promessa do Espírito é de encher os velhos. A promessa do Espírito é de encher os pobres, os escravos, encher os ricos. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, porque o Espírito está sendo derramado. Existe uma manifestação do Espírito Santo. Existe uma manifestação de dons, uma manifestação de poder, que vai denunciar uma falsa manifestação nos nossos dias. Existe uma proclamação profética
que vai ser verdadeira e vai excluir a falsa proclamação profética. E o meu convite a você nessa tarde, você corresponder a isso. Ele não é um produto. Ele não é algo que eu compro como se eu fosse numa loja de conveniências, uma loja de departamento. Ah, ficou legal. Ele é Deus. Ele é Deus. Na quarta-feira agora, nós estávamos ali, nosso turno de intercessão, e nós falávamos sobre o Espírito Santo, e isso veio muito forte no meu coração. Deus quer levantar vozes proféticas verdadeiras nos nossos dias. Deus quer levantar comunidades proféticas verdadeiras nos nossos dias. Mas não só porque tem dons, porque tem a manifestação somente, mas porque isso precisa ser essencial e verdadeiro para que aquilo que é falso seja nítido, para que a ganância dos falsos cristãos e a imoralidade deles seja contrastada com a verdadeira. E sabe, minha oração nessa tarde é que Deus faça isso na nossa comunidade nesses próximos anos. Para que Deus levante na Imagodei não somente uma igreja que está sendo amoldada por movimentos, por termos da época. Nós seremos uma comunidade profética, não porque é legal falar do profético agora, mas é porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito que faz a profecia crescer no meio da igreja. Nós não vamos ser guiados pelos dons, porque agora é legal estar na internet e ensinar sobre os dons. Nós somos guiados pelo Espírito que dá dons à igreja, e nós o desejamos tanto, nós o desejamos tanto. Nós temos um desejo tão ardente no nosso coração, que ele vai ter que ficar irresistível para nós. Ele também não vai resistir de não dar dons e nos visitar, porque nós o desejamos tanto, nós o queremos tanto, que ele vai fazer o seu querer no nosso meio. Fique de pé no seu lugar. Assim como Elias, Filipe se levanta em Samaria mostrando que existia um remanescente fiel. Um remanescente que não tinha sido comprado pelo sistema, pela fama, pelo desejo de manipulação, pelo desejo de criar mega igrejas. O desejo de Filipe, o desejo de Elias e o nosso desejo deve ser um coração que alcance pessoas para reconhecerem que Jesus é Senhor. E demonstre isso com sinais e poder. E para isso, existem duas coisas que eu quero te desafiar nessa tarde. A primeira é se comprometer em ser cheio do Espírito. Porque Filipe não foi para a missão sem ser cheio do Espírito. E segundo, você agir com diligência, entendendo que o Espírito de Deus é santo. Entendendo que Ele é quem realiza todas as coisas. E sabe quem recebe os dons espirituais? Não são aqueles que oram muito por algum dom, mas aqueles que olham, eu não acho que vou falar em línguas. Eu não acho que eu consigo falar em línguas. Eu não acho que eu consigo profetizar. Nessa tarde o Espírito Santo está dizendo para a gente, eu quero que você profetize. Eu quero que você tenha dons. Eu quero te dar dons. Se você está aqui nessa tarde e você quer receber mais do Espírito, se você quer receber poder para curar, para receber, para expulsar demônios, se você quer receber poder para falar em outras línguas, se você quer poder para profetizar, sai do seu lugar, nós queremos orar por você. Se você entende que Deus está te chamando para ser um remanescente fiel nesses dias de homens proféticos que vão denunciar o falso profético, sai do seu lugar. Vamos orar juntos, pedir para que o Espírito venha sobre nós. Vamos pedir, Espírito, nós precisamos de você para fazer a obra aqui.